Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fausto, eu sou estudante do curso de Ciência da Computação da USP São Carlos e estou gravando esse vídeo para concluir o trabalho 1 de Física Básica do segundo semestre de 2025. Então, a ideia seria buscar duas questões do livro Tripler, uma do capítulo 1 e uma do capítulo 2. Essa que você está vendo aqui na tela é a do capítulo 1 e essa aqui é do capítulo 2. Eu vou resolver na ordem, né? Então vamos lá. Questão 23. Nas equações seguintes, a distância x está em metros. Então, a gente vai ter x em metros. A unidade de x está em metros. E o tempo está em segundos e a velocidade está em metros por segundo. Ok. Quais são as unidades SI das constantes C1 e C2? Então, basicamente aqui, né, como foi estudado nas aulas de física, aqui a gente vai trabalhar com análise dimensional, para poder achar o valor da unidade dessas constantes. Então, vamos lá, né? Aqui a gente vai ter o seguinte, a unidade de x é metro, né? Então, a gente vai ter metro igual a unidade de C1 mais a unidade de C2 vezes o tempo. Que na real a gente pode colocar o segundo aqui, né? No lugar do tempo. Tá. Então aqui a gente tem que se atentar a duas coisas, né? Primeiro que não dá para somar valores de grandezas distintas. Então, se aqui tem metro, se essa unidade de x é metro, e eu vou somar duas unidades, essas duas unidades também tem que ser metro. Então, por isso, C1 em si tem que ser metro. Essa já é a primeira conclusão. C1 está em metros. E C2 tem que ter uma unidade de tal forma que isso aqui desapareça, esse segundo desapareça. E fique o metro, porque não faz sentido eu somar metro com uma unidade adimensional, né? Então, de modo intuitivo, C2 vai ser 1 por segundo, né? Ou segundo a menos 1. Aliás, metro por segundo ou metro vezes segundo a menos 1. Porque daí o segundo vai cortar com o segundo e a gente vai somar duas unidades que estão em metros. Então, essa é a conclusão para a letra A. Na letra B, a ideia é a mesma, né? A gente vai ter metro, porque o x está em metros, igual 1 sobre 2 é dimensional, então a gente poderia colocar o 1 aqui, mas não tem necessidade. Então, vamos seguir. A gente tem C1 e tempo, só que o tempo está ao quadrado, né? Então, vai ter segundo ao quadrado na unidade. Segundo ao quadrado. Aqui é a mesma ideia. C1 tem que ser uma unidade, tal que, se eu multiplicar ela por segundo ao quadrado, tem que resultar em metro. Então, a gente poderia dividir os dois lados por segundo, e a gente teria que C1 seria igual a metro por segundo ao quadrado, que é, de fato, uma unidade de aceleração. Ok. Indo para a letra C agora, aqui a gente tem velocidade ao quadrado. Então, vamos ter metro ao quadrado por segundo ao quadrado igual a 2. 2 é a unidade dimensional, então não precisa escrever. Vezes a unidade de C1 vezes x, só que o x está em metros, né? Então, a gente vai ter metro aqui. E vamos fazer algo análogo ao que a gente fez na letra B. Dessa vez, a gente vai dividir ambos os lados por metro. Então, isso vai resultar que a unidade de C1 é metro por segundo ao quadrado, que também é uma unidade de aceleração. O que a gente fez? A gente dividiu aqui por metro e aqui também. Aí, cortou o expoente aqui com metro e aqui cortou o metro com metro. Aí, restou metro por segundo ao quadrado, o que é coerente. O item D é um pouco mais desafiador, porque tem uma função trigonométrica no meio, né? Mas a ideia é sacar que o cosseno de um ângulo qualquer, ele é adimensional, porque ele está em radianos, né? Então, a gente vai ter metro, que é a unidade de x, é igual a unidade de C1, vezes uma unidade adimensional, que seria vezes 1, né? Mas não precisa colocar porque não tem dimensão.
Então, isso já permite que a gente conclua que C1 está em metros. Agora, em relação ao cosseno, o cosseno de um ângulo está em radianos. E o que está aqui dentro, a gente costuma colocar em graus, mas radianos é o que costuma aparecer também. Ou seja, aqui dentro tem que ser adimensional. Então, se a gente tem aqui dentro C2 vezes o tempo que está em segundo, isso aqui tem que ser igual a 1, porque tem que ser igual a uma medida que não tem dimensão, já que o ângulo não tem dimensão, né? Então, a gente pode concluir que a unidade de C2 é segundo a menos 1, ou 1 sobre segundo, né? Porque daí ficaria 1 sobre segundo, o segundo corta com o segundo e resulta numa falta de dimensão, que é o objetivo aqui. E por fim, nesse item E, que é um pouco mais grande, um pouco maior, a ideia é a mesma, né? Nós vamos ter velocidade ao quadrado, então metro ao quadrado por segundo ao quadrado é igual a 2, que não tem dimensão, vezes a unidade de C1, vezes V, que também é uma velocidade, então fica metro por segundo, menos C2 ao quadrado, a unidade de C2 ao quadrado, né? Vezes x ao quadrado, que está em metro quadrado. Aqui a gente vai usar a mesma ideia do item A, né, que para resolver isso de maneira que faça sentido, nós temos que somar unidades, nós temos que somar grandezas de mesma unidade. Então, esse primeiro termo aqui, ele tem que ter uma unidade igual a esse termo, e essa unidade, né, como está organizado aqui, tem que ser igual a metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, C1 tem que ser metro por segundo. Por quê? Porque se a gente multiplica metro com metro, fica metro ao quadrado. E o segundo multiplica com segundo, então fica segundo ao quadrado também. O que é coerente com o objetivo, que é essa unidade aqui. Daí, de fato, C1 tem que ser metro por segundo, ou metro vezes segundo a menos 1. Aqui, a ideia é a mesma, né? Nós temos que colocar uma unidade em C2 de tal forma que isso, somado com C2, resulte em metro quadrado vezes segundo ao quadrado, a menos 1 no caso, né? Então, nós vamos ter que a unidade de C2 vezes m ao quadrado, que é o metro, é igual a metro quadrado por segundo ao quadrado. Dividindo os dois lados por metro ao quadrado, nós podemos concluir que C2, a unidade de C2, né, é 1 sobre segundo ao quadrado. De fato, né, porque se a gente colocar aqui... Aliás, perdão, isso aqui está ao quadrado e aqui também tem que estar ao quadrado. Então, a unidade de C2 ao quadrado é essa, mas tem que tirar a raiz dos dois lados, né? Então, a conclusão final é que a unidade de C2, na real, é 1 por segundo, ou segundo a menos 1. E, de fato, né, se a gente coloca aqui, isso aqui fica ao quadrado, então fica 1 por segundo ao quadrado. Daí divide metro por isso e resulta, de fato, no que a gente quer, que é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, finalmente, a gente tem essa questão resolvida, que é a questão relativa ao capítulo 1 do Tripler, que fala sobre unidades. Aqui eu escolhi uma questão que eu achei interessante, porque é bem completa, e sobre análise dimensional, né? Então, agora, nós vamos para a questão do segundo capítulo. Essa aqui é a questão do segundo capítulo, e essencialmente ela vai trabalhar com integrais, né? Para calcular alguma grandeza, seja distância, seja velocidade, a partir de uma equação. No caso aqui, você pode pausar o vídeo e ler o enunciado, mas essencialmente a gente vai ter um objeto que vai cair. Eu vou até tentar desenhar aqui. Isso aqui seria a superfície da Lua, aqui em cima, né? Aqui é o centro lunar. E tem um objeto que vai cair de uma distância de 4R, 4 raios lunares, no caso. Vou colocar em preto aqui. Seria daqui para cá 4R. Mais fácil eu reescrever aqui.
4 raios. E aqui é um raio, né? Aqui, daqui para cá é um raio. Então, uma partícula vai cair daqui para baixo e ela sai do repouso. Então, V0 é igual a 0 metros por segundo. V0 é nulo. Então, sabendo que ele deu, inclusive aqui, ó, sabendo que a aceleração da gravidade é dada pela equação G0 R ao quadrado por x ao quadrado, e dando também os valores do raio e da aceleração zero, o objetivo então é saber com que rapidez a pedra vai atingir a Lua, a superfície lunar. Então, essencialmente, aqui a gente tem que lembrar que a velocidade é a integral da aceleração, né? Ou a gente pode colocar isso matematicamente de modo mais formal. A derivada da velocidade no tempo é igual à aceleração. Ou vou colocar no outro lado aqui. Aceleração é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. E pela regra da cadeia, a gente pode colocar aqui isso é o mesmo que a derivada da velocidade em relação à distância vezes a derivada da distância vezes, aliás, dividido pelo tempo, né? Isso aqui simplesmente foi a aplicação da regra da cadeia. Só que dx dt é distância por tempo, só que distância por tempo é velocidade, né? Então, nós vamos ter que a aceleração é igual a velocidade vezes dv dx. E rearranjando, nós vamos ter algo ainda mais interessante, eu vou até apagar aqui, que vai ser aceleração vezes dx é igual a v dv. Então, essencialmente, o que a gente pode fazer aqui é integrar dos dois lados para obter o que a gente quer, porque nós já temos uma função que relaciona a aceleração com distância. Então, isso aqui é justamente o que a gente quer. Então, seguindo, nós vamos integrar dos dois lados. Então, eu vou colocar a velocidade do lado esquerdo, porque é o que a gente quer, né? Então, a velocidade integrada do zero, né, da velocidade inicial, que é repouso, até a velocidade final, que seria o objetivo da gente, né? Calcular a velocidade no momento de impacto na superfície lunar. Isso é igual a integral da aceleração. Eu vou já explicar por que tem um sinal de menos aqui. G0 R ao quadrado por x ao quadrado vezes dx. E isso acontece de onde? Do início do movimento, quando a velocidade, perdão, era zero, que seria numa distância de 4r do centro da Lua, até uma distância igual a r. E por que isso aqui é negativo? Então, essencialmente, isso aqui é negativo porque o sinal da distância, né, para onde ela aumenta, é para fora, né? Quanto mais distante do centro lunar, maior é a distância x. Então, como a força gravitacional e também a aceleração, por consequência, aponta para o centro da Lua, ela está oposta ao sinal positivo da distância. Então, ela vai ter um efeito de diminuir a distância da partícula em relação ao centro da Lua. Por isso tem que ter esse sinal negativo, né? O vetor força gravitacional é oposto ao vetor distância. E por isso tem que ter sinal de negativo. Então agora o que resta fazer é calcular essas duas integrais, né? A primeira integral acaba sendo trivial, eu vou colocar aqui de modo mais formal. A integral de v vai ser v a 1 mais 1 por 1 mais 1, né? Pela lei da questão. Acho que de modo mais bem explicado seria, porque a integral de x de fato é x mais 1 por 1 mais 1. Seria o oposto da regra do tombo. Acho que agora ficou mais claro. Então, a gente vai ter v ao quadrado por 2, né? V ao quadrado por 2 aplicado em VF, que é a velocidade final, e em zero. E essa segunda integral, a gente vai ter... Primeiro eu vou tirar as constantes, né? Então vai ficar menos G0 R ao quadrado, porque a integral de uma constante vezes uma função
essa constante vezes a integral da função, né? Então a gente pode colocar as constantes para fora e manter a integral, né? 4r até r de 1 por x ao quadrado dx. Agora eu vou reescrever aqui, eu já vou resolver essa, que vai ser basicamente vf ao quadrado dividido por 2 menos 0 ao quadrado dividido por 2, que aqui vai de fato zerar e vai dar zero no final das contas. Isso é igual a menos g0 r ao quadrado. E agora a gente vai ter que resolver essa integral. Então, basicamente, a integral de... Lembrando da primitiva, né? A primitiva de 1 por x ao quadrado é igual a menos 1 por x. Porque se a gente derivar x a menos 1, a gente vai ter justamente... Aliás, menos x a menos 1, a gente vai ter menos x ao quadrado. No caso, isso como denominador, né? Seria menos x a menos 2, que vai dar de fato 1 por x ao quadrado. Dá no mesmo. Por isso que a integral é menos 1 sobre x. Então, integrando, a gente vai ter vezes menos 1 sobre x aplicado em r, que é o final do movimento, e 4r, que é o começo do movimento. Aplicando aqui, a gente vai ter menos g0 r ao quadrado. Esse menos aqui eu já vou multiplicar com esse, vai ficar positivo. Então, eu vou tirar esse menos aqui. Vai ficar g0 r ao quadrado. Isso multiplicado por 1 sobre r menos 1 sobre 4r. Daí é só multiplicar aqui por 4 e por 4, né? Aliás, por 4. Aí vai ficar 3 por 4r. Então, eu vou apagar. Ok. Aí aqui a gente vai ter que vf ao quadrado por 2 é igual a 3 g0r ao quadrado por 4r. Então, corta esse r com esse expoente aqui. Qual é a conclusão? A conclusão é que a velocidade final, quando a partícula atingir a Lua, vai ser de fato... Esse 2 corta com esse 4, né? Vai ficar 2 aqui. Então, vai ser 3g0r por 2. É isso? É isso. A raiz disso. Então, essa é a conclusão da resolução dessa questão. Então, numericamente, a gente teria o quê? A gente teria que a velocidade... Aliás, a gente pode até colocar mais completo aqui. Isso aqui está em quilômetros por segundo. Depende da unidade de R e G0, né? Mas vamos colocar em quilômetros por segundo. Porque, de qualquer forma, a gente vai ter que a velocidade final vai ser 3 por 2 vezes 1,63 vezes 3.200 vezes 10 a 3. Aí o resultado aqui vai estar em metros, né? Vou levar esse aqui a 1 sobre 2. Aí isso... Deixa eu pegar o celular aqui, porque esses números são bem grandes. 3 sobre 2 vezes 1,63 vezes 3.200 vezes 10 a 3. Isso está em metros por segundo. Vamos dividir por 1.000 para ficar em quilômetros por segundo. Fica 7.824. Só que na real tá sendo mais formal ainda, tá em quilômetros ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Então vamos tirar a raiz de 7.824. Isso vai dar aproximadamente 88,45 quilômetros por segundo. Essa é, então, a conclusão para essa questão.